Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor esta tarde, na tua casa, meu Deus, que é o lugar que o Senhor escolheu, para que nós pudéssemos ouvir a sua palavra, Pai, para que nós pudéssemos te conhecer e servir ao Senhor com os nossos louvores, com as nossas adorações, com os cultos de ação de graça, Pai. E por isso nós estamos aqui, meu Deus, para cumprir a sua palavra, para aprender com o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, ajuda-nos a ouvir a sua voz e que a tua palavra ela produza em nosso coração frutos de vida eterna, de vida abundante, Pai. Que ela nos faça compreender a verdadeira razão de estarmos aqui, de termos o Senhor como nosso Deus, Pai, para que nós possamos, meu Deus, usufruir das tuas bondades, das tuas misericórdias, da tua graça e o mais importante, meu Deus, não perder a salvação da nossa alma. Por isso, fala conosco, meu Deus, nessa tarde, prepara os nossos corações, que a sua palavra, meu Deus, ela encontre em nosso coração, Pai, morada perpétua, Pai. Por isso, meu Deus, nós precisamos do teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, Pai, é Ele que nos ensina, que nos guia, é Ele que nos ajuda a entender ou aceitar as coisas que nós não podemos entender, mas que são claras, Pai, que são visíveis, as revelações da tua palavra. E nós precisamos muito do Senhor cada dia que passa, Pai, para que as ansiedades, as aflições, os problemas da vida não nos levem, meu Deus, a perder a salvação, não nos tire da tua presença, Pai. Por isso, meu Deus, envolva-nos com o teu poder nesta tarde. Me ajuda, Pai. E usa, meu Deus, o teu servo na palavra, para que a palavra ela penetre na divisão da alma e do espírito do teu povo, produzindo vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém? Digam todos graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. É bom estar na casa de Deus. E hoje nós estamos trabalhando numa palavra que Deus me deu, que está lá no Salmo 77. Vamos abrir? Salmos capítulo 77. Todos acharam? Salmo é fácil, né? No meio da Bíblia. Presta bem atenção nessa palavra aqui, que ela vai nos ajudar a entender algumas coisas que às vezes, nós como povo de Deus, muitas vezes a gente clama a Deus, invoca a Deus, né? E às vezes as coisas não acontecem muito do jeitinho que a gente gostaria que acontecesse, né? Às vezes a resposta daquilo que nós clamamos a Deus não veio de tão imediata como a gente gostaria. E muitas vezes isso causa no nosso coração uma tristeza muito grande. Causa uma ansiedade muitas vezes muito grande, e essa palavra aqui é para nos ajudar a entender isso, né? E às vezes nessa ansiedade, muitos filhos de Deus, eles acabam entrando em depressão, em angústia, em tristeza, e mesmo assim, até mesmo fazendo muitas coisas que desagradam a Deus. Por isso que a gente tem que pôr o coração para entender isso aqui, que vai nos ajudar bastante. Diz assim, olha: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Todos nós que somos de Deus, que aceitamos Jesus como Salvador, passamos pelas águas do batismo, ou realmente estamos buscando um encontro verdadeiro com Deus, nós temos que entender uma coisa: todas as vezes que nós oramos a Deus com o coração aberto, verdadeiro, Ele ouve a nossa oração. Às vezes tem muitas pessoas que elas são de Deus, estão buscando a Deus, e às vezes elas têm essa desconfiança de que Deus não está ouvindo, às vezes porque tem pecado, às vezes porque tem problemas, está vivendo uma situação ruim, de momentânea, e às vezes a pessoa ela ora a Deus, né? E ela acha que Deus não ouviu a oração. Ele ouviu. A palavra de Deus ela é bem clara: a partir do momento que nós recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, nos batizamos nas águas, ou buscamos a Deus de verdade, a partir daquele momento Deus diz: eu não te deixarei, não te abandonarei. Clama a mim, eu te responderei, te mostrarei coisas grandes, né? Fala um monte de coisas na Bíblia a respeito disso. Mas às vezes, por que uma pessoa ela chega no estado de dúvida? Porque às vezes Deus ele falou assim: você é como um filho para mim. Se o seu pai, mesmo sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu que sou Deus, sou perfeito. O problema é que o pai verdadeiro que ama o filho, ele dá tudo que o filho pede? Não, nem sempre.
Ele dá quando ele vê que o filho tem condição de administrar aquilo que ele dá. Se ele é um pai que quer o bem do filho de verdade, ele não dá. E o pai diz que Deus falou só a mesma coisa. Às vezes vocês pedem, vocês estão invocando, estão precisando, têm uma necessidade, mas eu não vou dar a vocês se eu ver que vocês não têm condição. E ele conhece tudo. Nosso pai conhece o nosso coração? Não conhece. Ele conhece a gente pelos indícios que a gente dá, pelo modo da gente relacionar no dia a dia. Mas quantos pais são enganados pelos filhos? São ou não são? Meus filhos fazendo maldade, coisa errada. Mas Deus não. Deus, ele conhece o nosso coração. E às vezes muitas coisas que nós pedimos a Deus, naquele momento não é o momento, que tem o tempo certo de Deus de nos dar as coisas. Mas às vezes a gente fica muito triste, chateado, a gente não aceita. Olha o que continua dizendo a palavra de Deus. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Está vendo? Olha, eu busquei na minha angústia, eu estava muito triste, eu estava com muito problema, a angústia é uma tristeza profunda, e eu clamei ao Senhor, e a minha alma se recusava a ser consolada. E quantas pessoas não passam por situações assim? Elas clamam a Deus, elas invocam a Deus num dia de angústia, numa necessidade, mas a pessoa às vezes ela está tão ansiosa, ela está tão querendo tanto aquilo que aconteça aquilo ali, que às vezes ela não consegue mais, ela não consegue se conter. É aquela tristeza que vem, a pessoa não aceita a consolação, ela não se lembra das coisas de Deus, se esquece da palavra de Deus, ela se torna uma pessoa inconsolável. Por quê? Porque não aconteceu no tempo que ela queria, do jeito que ela queria. Quantas pessoas de Deus não passam por situações assim? Às vezes elas clamam, invocam, mas por ela querer muito alguma coisa na vida, por ela ter um objetivo, e aquele objetivo às vezes não ser cumprido do jeito que ela espera, do jeito que ela quer, no tempo dela, às vezes ela entra numa situação de tristeza, de desolação, de angústia no coração, e ela não entende que tudo que nós colocamos diante de Deus tem principalmente o tempo de Deus na nossa vida. Tudo é feito no tempo do Senhor. Ele sabe que a gente precisa, que a gente quer, que a gente tem desejos, anseios, mas se nós somos dele, nós temos que entender que ele faz tudo no tempo dele, porque ele não está aqui para fazer somente a nossa vontade, nós é que estamos aqui para fazer a vontade dele. Mas quantas pessoas ficam inconsoláveis? Não, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque está na palavra de Deus, porque é uma promessa de Deus, porque é assim, porque é assim. Até às vezes a pessoa, ela entra no estado de tristeza muito grande, porque ela não aceita esperar, não aceita o tempo de Deus, e aquilo ali vai deixando a pessoa angustiada, triste, muitas vezes revoltada. Isso aqui é um alerta de Deus para nós. Olha o que ele diz: não aceitava. Não, a minha alma de noite recusava ser o quê? Consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Irmão, quantas vezes nós, como povo de Deus, já não nos vimos numa situação assim? Queixoso, chateado, quebrantado, aquela dó de nós mesmos, uma autocomiseração, porque as coisas não acontecem, porque parece que Deus não está ouvindo a minha oração, porque parece que Deus não está me enxergando, Ele não está vendo a minha necessidade. Queixosos. Isso aqui é a tendência do ser humano, a verdade é essa. Por isso que nós temos que abrir os nossos olhos, porque a tendência do ser humano, a tendência natural do ser humano, é quando ele não alcança alguma coisa que ele deseja muito, que ele quer muito, ele achando que é bom para ele, mesmo se Deus sabendo que não é o momento, não é bom, ele se torna uma pessoa o quê? Triste, queixosa. Ah, mas por que Deus não faz isso? Deus não está me ouvindo, Deus não está olhando para mim, Deus não está me atendendo, porque se Ele tivesse, Ele tinha feito, Ele não tinha deixado eu chegar nessa situação, Ele tinha me dado aquilo que eu pedi. Quantas pessoas de Deus não se veem nessa situação? Quantos de nós já não se vimos nessa situação? Queixosos, chateados, só que a gente não entende. Se Deus Ele é Pai, se Ele conhece a nossa vida, a nossa existência desde a fundação, quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, será que Deus vai fazer alguma coisa, se Ele dizendo que Ele é um bom Pai, que vai nos prejudicar? Mas a gente não aceita, irmão. Quantas pessoas que são de Deus, que diante das coisas do dia a dia, das necessidades, daquilo que elas pedem, que clamam a Deus, às vezes por não terem a resposta a seu tempo, do jeito que querem, do jeito que acham melhor, do jeito que eles gostariam que acontecesse, muitos se revoltam contra Deus, e fica naquela tristeza, naquela chateação, perde a alegria. Olha o que ele diz aqui, ó: queixava o meu espírito desfale, e a pessoa vai entrando o quê? No estado de depressão.
vai perdendo a alegria, desfalecer o quê? Vai se enfraquecendo, e nós não podemos, nós temos que abrir os olhos, porque isso é uma coisa que acontece na vida de muitos de nós, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, ou quando nós queremos alguma coisa que não acontece do jeito que a gente quer, às vezes nós vamos diminuindo, nós vamos definhando espiritualmente, nós vamos caindo no estado de tristeza, de queixa, muitas vezes de murmuração. Olha o que ele diz aqui, ó: sustentaste, olha só, os meus olhos vigilantes estão tão perturbados que não posso falar. Tem pessoas que chegam num ponto que ela não consegue o quê? Nem orar mais. Quem já aconteceu? Fala a verdade, quem já aconteceu isso com você? Comigo também já aconteceu. Às vezes, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente espera, que a gente quer, quando a gente tem uma necessidade, que a gente clama a Deus, ou está numa luta, às vezes a gente fica tão chateado, tão perturbado, que nem orar a gente ora mais. O que eu vou falar? Já falei com Deus, já pedi, já coloquei diante dele, ele não me ouve, ele não está atendendo. Aí a pessoa fica muda, ela não entra mais na presença de Deus com aquela vontade, ela não entra na presença de Deus com alegria, porque ela vai ficando tão perturbada, tão angustiada dentro de si, que ela não consegue realmente nem orar. Mas é tudo que Satanás quer. Na verdade nós somos de Deus, mas ao invés de nós entendermos as coisas de Deus, espera aí, se Deus está comigo, se Ele disse eu não te deixarei, eu vou te ouvir, se eu clamar na necessidade, na angústia, jamais Ele vai me abandonar. Se Ele não está dando alguma coisa, porque não é uma coisa que no momento seja boa para mim. Essa é a grande verdade, mas muito pelo contrário. Aí a gente já não fala mais nem com Deus, já começa aquela choradeira, resmungada aqui, e se entristecer dali, e se chatear de lá. Olha o que ele continua dizendo aqui: nem posso falar, olha a situação, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que nem posso. A pessoa deixa de dormir, deixa de descansar, mas a Bíblia não diz que quando nós oramos e colocamos alguma coisa diante de Deus, nós deveríamos descansar no Senhor, saber esperar nele, na vontade verdadeira dele? Porque Ele já ouviu a nossa oração, mas às vezes a gente não se conforma com essas coisas. Pede o sono, aquela perturbação, pede a vontade de orar, de buscar Deus. Olha só: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, de noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investi. Está vendo? Aí ele pensava naquela situação de tristeza, de revolta, de chateação. Ele começou o quê? A meditar. Ele começou a trazer na mente dele algumas coisas, mas não foi para uma coisa boa, porque às vezes a gente até pensa, a gente até medita numa hora de necessidade, de anseio, quando a gente quer alguma coisa de Deus, que as coisas não estão acontecendo, nós até pensamos, mas também em vez de pensar do bem, a gente pensa o quê? De uma forma negativa, depreciativa. Olha o que ele pensou, olha só: rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Mas de quantas pessoas já se viram numa situação dessa? Mas será que Deus não vai me ajudar? Não é possível. Será que Deus não vai me amparar? Será que Deus não vai fazer alguma coisa por mim? Será que Ele não está ouvindo as minhas orações? Será que Ele virou as costas para mim de uma maneira que não vai mais fazer, não vai me ajudar, me socorrer? Quantos já não se viu pensando assim? Será que é por isso? Será que é por aquilo? Será que é por aquilo outro? Mas simplesmente pelo fato de não ser atendido do jeito que a pessoa quer, do jeito que ela acha que tem que ser. Porque, meus irmãos, nós não temos que fazer o que a gente acha que é certo. Nós temos que aprender a seguir a direção de Deus, a suportar as cargas de Deus. Eu sei que nesse mundo você vai passar aflição, vai passar tristeza, muitas vezes enfrentar dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci por você. Se você crer, eu estou ali. Na fraqueza eu vou te dar força, você forte com você, contigo, e assim por diante. Mas a pessoa às vezes ela olha, ela até medita, mas ela pensa o que? Na contrariedade. Mas Deus, como é que pode? Será que Deus realmente está me vendo? Será que eu fiz alguma coisa? O que eu fiz para Deus não fazer isso ou não fazer aquilo? Será que Ele vai me rejeitar? Por que Ele está fazendo isso comigo? Olha o que diz aqui, ó: rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Olha só que coisa. Olha até onde chega muitas vezes, muitos de nós, numa situação de descrença de que Deus continua operando, que Ele nunca vira as costas para o seu povo. A palavra dele é clara, mas quantos de nós já nos vimos numa situação dessa, irmão? Triste, chateado, melancólico, para baixo, achando que Deus já não está mais operando, Deus não está mais nos abençoando, que Deus não deseja mais nos abençoar, quando Deus anseia por nos abençoar.
Ele quer nos abençoar e muitas vezes deixa de fazer coisas na nossa vida para nos abençoar, porque Ele sabe que algumas coisas que nós ansiamos e desejamos, se ela vier num tempo que a gente acha que é favorável, mas não é, vai trazer mais destruição do que bem, mas às vezes nós não aceitamos e ficamos chateados, achando que Deus não tem, oh meu Deus, será que o Senhor continua operando? Será que o Senhor continua fazendo milagre? Um dia eu entrei na tua presença, o Senhor me abençoou, mas porque agora parece que se encerrou tudo, nada acontece, o Senhor não está vendo a minha necessidade? A pessoa muitas vezes entra no estado de autocomiseração, ela começa a ter dó de si mesmo, mas meu Deus, tenha dó, tenha misericórdia, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, se o Senhor não sei o quê, e a pessoa às vezes cai numa situação dessa, entra numa situação dessa, é tudo que Satanás quer. Por quê, irmão? Porque ele age justamente nisso, quando a gente começa a questionar demais as coisas de Deus, a nossa fé, de uma forma negativa, de uma forma ansiosa, às vezes até desesperada, é tudo que ele precisa para roubar a nossa verdadeira fé e para impedir que Deus opere na nossa vida. Mas muitas vezes nós acabamos caindo nessa situação. Olha que situação dele. Mas aí olha o que aconteceu no versículo 10. Ele pensou tudo isso, ele viu essa situação, e ele no versículo 10, e eu disse, isto é enfermidade minha. Ele entendeu que aquilo era uma deficiência espiritual dele, e é isso que a gente tem que entender. Se nós caímos numa situação dessa, onde nós clamamos, invocamos a Deus, e às vezes porque Ele não responde do jeito que a gente quer, que a gente acha, entenda que os caminhos de Deus são diferentes, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, mas às vezes quando nós caímos numa situação de degradação, de tristeza, duvidando muitas vezes que Deus está conosco, quando Ele diz, eu não te deixarei, duvidando que Deus vai continuar nos abençoando e sendo favorável nas coisas que são importantes para nós, isso é o problema espiritual que a gente tem. E quantos filhos de Deus caem nessa situação? Todos nós podemos cair, porque a nossa natureza, ela tende à angústia, à tristeza, ao desespero, à ansiedade, já é da natureza humana, irmão. Mas isso é uma enfermidade espiritual, é um problema que a gente tem que resolver, para nós confiarmos em Deus e entender que Ele tem o melhor, que aquilo que Ele ensina, o modo dele agir na nossa vida é o melhor, e se nós entregamos a nossa vida realmente a Deus, a seu tempo Ele vai fazer todas as coisas que nós pedimos, tudo aquilo que nós ansiamos, que nós colocamos diante dele, e quando nós passamos a duvidar disso, o que acontece? O diabo usa as circunstâncias para nos levar a fazer as coisas de uma forma precipitada, contra a vontade de Deus. E quando uma pessoa começa a agir dessa maneira, ela começa a ser um alvo e presa para o diabo, mesmo sendo de Deus, porque isso é um problema espiritual, é um problema, uma enfermidade que a pessoa tem na alma, no espírito, que precisa ser controlada. Olha o que ele continua dizendo aqui, ó. E eu disse, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Está vendo? Ele se lembrou o quê? Daquilo que Deus fez, das promessas de Deus, da palavra de Deus, daquilo que ele já tinha provado e recebido de Deus. Porque, meu irmão, qual de nós que quando conhecemos a Deus, não recebemos alguma coisa de Deus? Eu recebi muitas coisas. Quando eu comecei a caminhar na fé, aprender as coisas de Deus, buscar Deus, Deus me abençoou demais. Mas a pessoa com o tempo, ela vai se esquecendo. Às vezes a pessoa ela vai andando diante de Deus, na presença de Deus, e por ela não alcançar os seus objetivos da forma que ela acha que tem que ser, do jeito dela, ela vai entrando numa situação que ela até se esquece daquilo que Deus fez na vida dela, e daquilo que Deus pode fazer, das revelações da palavra de Deus. Olha que ele despertou, ele continua dizendo aqui, olha só, esqueceu, olha, para a gente não perder aqui, né? E eu disse, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, quando Deus operava com a sua mão forte. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E é isso que ele tem que entender, começou a entrar uma desconfiança, o mal começou a trabalhar, começou a levar você para o abismo da tristeza, da angústia, da murmuração, aonde você parece que vê que Deus não está mais com você, não está mais agindo. Se lembra das obras de Deus, se lembra da palavra de Deus, abre o coração, vai deixando Deus trabalhar, para você ver quão grande e poderoso é o nosso Deus. Não deixa, porque olha o que diz aqui, ó, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Diga glória a Deus, está vendo? Orei a Deus, coloquei uma coisa diante de Deus, não está acontecendo do jeito que eu queria, não está acontecendo no meu tempo, parece que está demorando, vou glorificar Deus, vou meditar nas coisas boas,
vou encher a minha cabeça de coisas boas, até que aconteça o meu milagre, até que a minha bênção venha, até que eu entenda se ela não vier o porquê que não veio, mas eu vou continuar enchendo a minha cabeça de coisas boas, de coisas agradáveis. Eu vou me lembrar de Deus do bem, nas coisas boas que Ele opera, no favor que Ele tem por aqueles que buscam Ele, que a palavra de Deus diz que Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Se eu coloquei diante de Deus, se não está vindo, se não está acontecendo, ao invés de ficar triste, vai me entregando, não, eu vou louvar a Deus, vou exaltar, e vou me lembrar de quem é o meu Deus de verdade. Vou me assegurar, vou meditar na minha mente, em vez de encher ela de negatividade, de coisas ruins, negativas, vou me encher das coisas espirituais de Deus. Entender que Deus é poderoso e nada pode impedir o agir dele. Diga glória a Deus. Em vez de ficar de boca fechada, triste. Quantas pessoas, irmãos, quando elas começam a se ver, muitas vezes numa situação difícil, que elas clamam a Deus, invocam, e as coisas não acontecem como elas esperam, quantas pessoas deixam de buscar Deus, de orar, de louvar a Deus? Mas Deus não habita no meio dos louvores. A pessoa, às vezes, por estar demorando aquela situação, ela deixa a casa de Deus, ela deixa de buscar a palavra, ela vai abandonando a verdadeira fé, ao invés de buscar o conhecimento, o entendimento, se aproximar, engrandecer, meditar nas coisas grandes que Deus faz, enquanto o milagre dela está vindo, a bênção está vindo, enquanto Deus está trabalhando por ela. Olha o que ele continua dizendo aqui, ó. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei de teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. O que é o santuário? O lugar onde nós adoramos a Deus. O caminho de Deus está ali, por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. O lugar que Deus escolheu para colocar o nome, onde seu povo vai ali e presta seus cultos de ação de graça, de louvor, de adoração, que ouve a palavra, que trabalha na nossa fé, a fé vem pelo ouvir, é no santuário. Mas quantos deixam o santuário? Entrou uma necessidade, uma angústia, a pessoa está orando, está buscando, às vezes parece no entendimento dela que não está sendo favorável, parece que Deus não está ouvindo, porque não está acontecendo. Entra no santuário, vai se fortalecendo, vai alcançando a medida de fé, porque muitas vezes nós não alcançamos, porque nós nem temos fé para administrar aquilo que nós estamos pedindo. Quantas pessoas pedem coisas, e das mais diversas na vida, desde um casamento, desde a dinheiro, a uma prosperidade, a uma mudança, alguma coisa, e depois não tem condição de administrar, não tem maturidade para administrar. Quantos irmãos, em vez de estar no santuário orando, buscando a Deus para a medida de fé dela ser levantada, porque Deus é um Deus de milagre, Ele nunca vai deixar de ser Deus de milagre, Ele nunca vai deixar de ser favorável àquele que clama e que invoca o nome dEle, mas ao seu tempo. Nós temos que aprender a entender isso. Existe um tempo de Deus que é o que? A nossa formação. A fé que precisa de ser desenvolvida, uma preparação, para nós não nos tornarmos o que como muitas pessoas se tornam, num fiasco, numa pessoa louca, numa pessoa que só vive chorando até por aquilo que pediu a Deus, por uma bênção que pediu, para não perder como muitas pessoas perdem. Quantas pessoas pedem tantas coisas a Deus e depois não conseguem gerenciar aquilo que pediu? Deus é um bom pai, vai buscando a Deus no santuário, vai aumentando a medida de fé, porque fé Deus deu a todos nós, diga glória a Deus, mas nós temos que alimentar pela palavra, para nós alcançar no santuário. Olha o que ele diz aqui, que, olha só: meditarei também em todas as suas obras, falarei dos seus feitos. O teu caminho, ó Deus, está onde? No santo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ué, será que nós deixamos de crer? Será que Deus deixou de ser grande, irmãos? Porque o tempo passou? Porque nós não estamos vivendo? Não, é o mesmo Deus. Diga agora, Deus falou: eu sou o mesmo e não mudo, eu não te deixarei, não te desampararei. Olha o que ele continua dizendo aqui, olha: tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Fala assim: meu Deus é forte, Ele é onipotente. Olha o que ele continua dizendo, vai pensando nisso. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Deus é o Deus que traz de volta, remia trazer de volta. Deus não nos trouxe lá do mundo, irmão. Trouxe ou não trouxe? Será que Ele vai nos desamparar? Será que Ele vai nos deixar, se Ele prometeu que não deixaria? Ah, pastor, mas eu estou orando há tanto tempo, eu estou buscando uma situação, uma coisa, e não acontece, eu já estou desanimado. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me protegendo? Lógico que está. Será que Ele tem? Lógico que tem, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que trouxe de volta e que nos trouxe também. E Ele nos trouxe com a intenção que é de nos abençoar, de nos salvar, de fazer o melhor na nossa vida. Mas nós temos que entender que o melhor para nós, muitas vezes, não é o melhor de Deus.
Mas nós queremos o nosso melhor, mas nem tentamos entender que muitas vezes aquilo que a gente acha que é melhor não é o que realmente vai nos fazer felizes, não é o melhor de Deus para a nossa vida. Ele é esse Deus que nos remiu, que traz de volta. Olha o que ele diz: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram, tremeram os abismos, também se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as suas flechas correram de uma parte para outra parte. A voz do teu trovão, olha só o que Deus fez, repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Quer dizer, Deus, irmão, Ele é um Deus todo-poderoso. A gente tem que se lembrar dessas coisas. Abrir os olhos, porque às vezes a gente clama, invoca a Deus, e aí as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, mas nós estamos aqui para fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. O que Deus falou quando nos chamou? Se nós servíssemos a vontade dEle, entregasse todo o nosso coração, aí sim, Ele ia satisfazer os desejos do nosso coração, nossos anseios, mas a seu tempo, não no nosso tempo. Ele guia o seu povo, Ele guarda. Deus continua sendo esse. Guardaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão, e Deus continua nos guardando. Diga glória a Deus. Hoje nós temos Jesus, que é a palavra. Cuidado, porque muitas pessoas elas vão se distanciando de Deus. Porque eu estou na igreja, as coisas não estão acontecendo, eu oro, não muda isso, não muda aquilo outro, e a pessoa vai descrendo, vai se chateando, vai ficando triste, acha que Deus não opera mais milagre, que não faz. A pessoa não entende que ela está diante de Deus. Deus sabe, Deus faz milagre e opera, e Ele opera no tempo que a pessoa vai tendo condição, vai crendo, vai se levantando, para a pessoa não se perder, não ser destruída. Quantas pessoas são destruídas, irmão? Quantas pessoas que vocês já viram pedir coisas e receberam e acabaram se perdendo por causa das mesmas coisas que pediram? Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Ele sabe que nós precisamos e Ele tem o melhor para nós. Diga glória a Deus. Ele nos guarda, nos guia, nos dá entendimento para que a gente alcance as coisas boas, mas não percamos a nossa salvação. Por isso a gente tem que abrir os olhos para não deixar a tristeza, a angústia entrar no nosso coração. Se invocamos, se clamamos, se colocamos diante de Deus, ao invés de ficar aí negando a nossa fé com coisas, com tristeza, entra diante de Deus, levanta, exalta o nome dEle, louva, porque Ele vai abençoar, Ele não vai te desamparar jamais. A partir do dia que você colocou a sua vida diante de Deus, Ele jamais te desampararei, jamais te deixarei. Diga glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Que Deus fale mais no seu coração.